Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita, dando continuidade ao nosso trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje apresentamos o Encontro com Kardec número 92. Eu agradeço estarem nos acompanhando todo esse tempo. Devo sempre aconselhar que faça a sua prece inicial antes de começar o estudo, antes de começar a ver o vídeo. E, evidentemente, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, comente. E nós estamos aqui justamente tentando ao máximo divulgar a doutrina dos espíritos. Tem um detalhe, eu dou uma sugestão, que fique assistindo o vídeo até o fim. Não pare no meio do caminho, porque no final eu tenho uma informação muito importante para falar sobre todo esse contexto dos encontros com Kardec. Bom, vamos seguir agora para o nosso vídeo, acompanhando as telas com as questões de 1010 a 1019. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e gozos futuros. Ressurreição da carne. Paraíso, inferno, purgatório. Perguntas 1010 a 1019. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da diversidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentre em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeita a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte
que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primeiras eras. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos talvez provenham do corpo de outro indivíduo que conhecestes e assim por diante. Existindo a matéria em quantidade definida e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, nada havendo aí que choque a razão ou que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição só se dará no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas, nesse quadro do juízo final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais incrédulos quando lhe for restituída a sua verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe em razão das diferentes provas que devem sofrer, e verão que, com exceção da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Um esclarecimento rápido, em que eu acho que convém a gente fazer aqui. Ao que tudo indica, houve um erro na impressão da segunda edição do Livro dos Espíritos. A questão 1011 aparece sem a identificação do número 1011. Tem apenas um tracinho, né? Então, nessa edição, estão publicadas até a 1010, pulando a 1011, mas numerando a 1012 até a 1018. Na realidade, então, isso foi corrigido na segunda edição, onde já estão impressos os números corretos das questões, 1010, 1011 até 1019. Esse erro foi apenas um descuido de revisão gráfica, pelo menos é isso o que eles entendem, inclusive a declaração que foi feita pela Federação Espírita Brasileira. Ora, passando agora para a análise das questões, é interessante, e muita gente pode achar estranho, que a doutrina espírita, de uma certa forma, confirme o dogma da Igreja Católica que fala sobre ressurreição. Primeiro, nós sabemos, evidentemente, que reviver uma carne que já está morta, apodrecida, é fisicamente impossível, é bioquimicamente impossível. Não pode acontecer isso. Quer dizer que a ressurreição da carne, propriamente dita, né, não acontece. É impossível. Mas veja, como os antigos usavam as figurações para definir as questões que eles não podiam ou não deviam, né, ser explicadas. A vida anterior e posterior daqui da Terra é um grande exemplo. Veja bem, desde o início, desde os antigos, inclusive a Bíblia fala muito sobre isso, já se falava na vida anterior ao nascimento. Se é anterior ao nascimento, é porque já existia alguma forma, alguma coisa antes. No Espírito de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Se aconteceu antes do ventre,
É porque já existia. Existia como espírito, aguardando para nascer no ventre da mãe. Então, o espírito não é concebido junto com o nascimento. Isso é a reencarnação. Essa ideia já existe há muito tempo, inclusive em outras religiões, desde os antigos, como eu falei. Segundo os historiadores, e foram feitas inúmeras pesquisas nesse sentido, o termo reencarnação foi abolido propositadamente no ano 553, depois de Cristo, claro, quando o imperador Justiniano convocou o segundo concílio de Constantinopla, também ficou conhecido como Quinto Concílio Ecumênico, até porque naquela época era o imperador que convocava e o papa que realizava, né? Normal. E aí, mais uma vez, fica clara a total interferência dos imperadores da religião. Ali, eles tomavam determinadas decisões de práticas da igreja. Foi nesse momento que o imperador Justiniano e a esposa Teodora exigiram que se retirasse dos textos bíblicos a palavra reencarnação e fosse substituída por ressurreição. E isso aconteceu por dois fatores principais. Primeiro, eles não queriam, não aceitavam, não concordavam que existisse vida antes do nascimento. Eles não tinham como explicar isso. E a igreja tinha que explicar tudo, de alguma forma, para manter o poder. Ela tinha que saber de tudo, explicar tudo. Senão, poderia perder esse poder. Assim eles entendiam. Eles entendiam que a vida iniciava no nascimento. Até hoje, o catolicismo defende isso. Bem, ter um texto bíblico que falasse em reencarnação era atestar que havia uma vida espiritual antes, e assim poderia haver uma vida depois da morte. E para eles, isso era subversivo, extremamente subversivo. Então, a primeira exigência foi essa aí. O segundo motivo, não importa se mais ou menos importante que o outro, segundo os historiadores, é que eles, tanto Justiniano quanto a esposa, por serem poderosos, né, comandantes de um império, de sangue nobre, ungidos por Deus e tal, aquelas coisas, né? Eles não aceitavam a ideia de terem a possibilidade de um dia morrerem e voltarem à Terra como plebeus, como pessoas normais, como simples povo. Nem ele, nem os nobres também não aceitavam isso. Eles se julgavam acima da humanidade. E depois, aceitar essa ideia significava que iam dar margem a questionamentos contra a autoridade do imperador e da igreja. Se qualquer um podia voltar, e podia. Por que assim, se podia qualquer um vir, por que um plebeu não voltaria poderoso e rico? Então, era uma forma de evitar e coibir esse tipo de coisa, retirando a palavra reencarnação do texto bíblico, substituindo por ressurreição. Porque ressurreição só ia acontecer no fim dos tempos. Quer dizer, eles estariam sempre submissos a todas as ordens da igreja, sob pena de serem condenados eternamente e não ressurgirem nem no final dos tempos, quando Deus salvaria os eleitos, os fiéis. Estamos falando dos fiéis. E os eleitos seriam aqueles que obedecessem cegamente a todas as instruções e dogmas da igreja dominante, que era a Igreja Católica. Foi dessa forma. Foi assim que aconteceu, evidentemente, segundo historiadores, comprovações documentais e tudo mais. Cabe até um esclarecimento com relação a esse texto bíblico, porque a palavra grega palingenesias, consta nos escritos antigos. Palin, em grego, significa novo, não sei se palio ou palim, significa novo. Gênesis significa geração e nascimento. Logo, palingenesias, em grego, quer dizer nova geração ou novo nascimento, no caso do espírito em outro corpo. Esse é o significado literal e verdadeiro de palingenesias, palavra grega, ou reencarnação em português. E essa palavra está mencionada em várias obras antigas do Antigo Testamento, em Tito 3, e no Evangelho de Mateus 19, 28. A palavra palingenesias
nessas referências que eu falei agora, elas aparecem nas traduções do grego para o latim como regeneração, com evidente o objetivo escandaloso de esconder a reencarnação, quer dizer, a nova geração do espírito. No fim das contas, a tal ressurreição acontece, existe, mas não daquele corpo que foi decomposto, putrificado, mas em ressurreição do espírito, que na realidade seria a reencarnação, a volta do espírito em algum momento, que habitaria um corpo. Isso poderia sim ser entendido como ressurreição do espírito e não do corpo. Por esse motivo, que de uma forma geral, repetindo até o que está escrito nessas questões que a gente viu agora, no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita vem praticamente corroborando com isso tudo, confirmando isso tudo, inclusive dando apoio à ressurreição. Aliás, Jesus disse isso muito claramente. Eu não vim destruir a lei, e é exatamente o que a doutrina dos espíritos deixa muito claro. O espiritismo não veio destruir a lei, ele veio complementar com mais esclarecimento de acordo com a intelectualidade proporcional da humanidade. Isso em 1857. E agora nós estamos em 2024. E nas últimas décadas, outros esclarecimentos foram feitos. E hoje o conhecimento científico da humanidade já é outro. É completamente diferente. Muitas coisas ainda continuam sendo reveladas. Nem tudo Jesus disse, e nem tudo os benfeitores espirituais disseram, respondendo a Kardec. Tudo tem o seu tempo. É neste sentido. Seguindo. Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares reservados para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar, reservado ou fechado, existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita é incapaz de compreender. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, pela qual se deve entender não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes?
é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não lhes ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus e etc. Que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por consequência, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá, sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Dá-se a mesma coisa com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo conforme a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra, entre tantos milhões de mundos, não passa de um dos menores orbes, sem importância especial,
que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a constituição, que provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Nosso purgatório, nós o encontramos na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Uma coisa é certa, extremamente certa. Não existe paraíso, nem inferno, nem purgatório como um lugar específico para onde todos os bons ou todos os maus e todos os meio termo, né, são enviados. Não existe. A gente não pode esquecer que nós, quando saímos desse corpo, voltamos ao mundo espiritual e continuamos sendo nós mesmos. Somos as mesmas pessoas. Não mudamos porque desencarnamos. Se temos uma grande evolução moral, evolução espiritual, evidentemente que vamos ser recebidos por espíritos do mesmo nível, amigos, familiares, simpatizantes, que vão estar ali prontos para nos ajudar na nova etapa. Nesse caso, estaremos indo para o céu? Não é bem assim. Mas possivelmente para regiões espirituais em dimensões com vibração mais evoluída do que aqui. Podemos chamar isso de céu? Até poderia, mas não devemos, porque não é circunscrito a um determinado povo, a um determinado segmento de espíritos. Isso não é dessa forma. Se nós temos uma compreensão moral mediana, sabe como? Não é bom, mas também não é mal, né? É bom, mas ainda tem ações equivocadas, né? Como todos nós aqui, é o nosso caso, de todos nós. Certamente nós podemos ir para uma das colônias espirituais que existem em volta da Terra. Colônias fundadas por espíritos benevolentes, dispostos a auxiliar os outros, auxiliar as pessoas, os espíritos que estão desencarnando, ficam ali em tratamento. Agora, se temos uma grande deficiência moral, baixíssima condição espiritual, podemos, sim, ir parar numa dimensão que nós podemos chamar de região, onde a incidência é de espíritos sofredores, que continuam a querer fazer o mal, onde a faixa vibratória energética é muito ruim, muito baixa. E essas regiões nós conhecemos como umbral. Mas veja bem, não é uma condição eterna, como seria o inferno, dito por algumas crenças. Não é eterno. Nenhuma dessas regiões é cercada, né, ou é destinada exclusivamente a espíritos que foram pessoas do tipo assassinos, criminosos, outros do tipo, né? Não é isso. No encontro com Kardec 86, nós falamos muito sobre arrependimento. Não sei se lembra. Pois é. Qualquer um que esteja nesta condição de arrependimento, nesta região, que chamamos de umbral, pode ser assistido e ser atendido, de acordo com a sua própria vontade íntima, de acordo com a demonstração íntima, pura, sincera, de arrependimento que ele tenha. Isso é a bondade infinita de Deus, não é? É dessa forma. Aliás, não tem nenhuma lógica, né? Jesus trazer a mensagem de Deus sobre o amor, o perdão, a compaixão, mas ele, assim, não dá exemplo condenando alguém ao inferno para sempre, para a eternidade. Cadê o perdão? Cadê a compaixão? Não é verdade?
Não poderia, isso é ilógico, é contraditório em relação à atuação do Cristo. Explicando um pouquinho mais, até vou falar sobre isso, sobre as colônias espirituais, falei agora há pouco, para não ficar muita dúvida, elas existem há séculos. Eu acho até que ninguém sabe exatamente quando elas foram criadas. Pelo menos eu nunca li nada a respeito. É bem provável que desde que o planeta existe, porque a espiritualidade sempre esteve presente auxiliando o desenvolvimento da vida aqui na Terra, em todos os tempos, evidente, comandado por Jesus. Eu falei a vida como um todo, não somente da humanidade. Aí vai ter alguém que vai questionar, dizendo assim, mas Kardec não falou em colônia nas obras básicas. Então isso não é do Espiritismo. Sim. Certamente ele não falou, porque benfeitores espirituais entenderam que não era hora de tocar no assunto. Até porque em 1857, por exemplo, Nosso Lar já existia. Segundo relatos, foi criado no século XVI por portugueses. Se o que Kardec escreveu naquela época já criou tanta confusão, ao ponto das pessoas, sabe, serem perseguidas, e de uma forma geral, só começarem realmente a entender o Espiritismo por volta de 1950, 100 anos depois, para cá. Imagine se ele explicasse sobre as colônias espirituais naquela época. Aí mesmo que ia ser uma caça às bruxas, tipo assim, uma inquisição, ia ser coisa do tipo. Então, tudo tem seu tempo. Agora, um detalhe importante também, é bom até salientar, que as colônias, elas não existem apenas como Nosso Lar e inúmeras outras, como hospitais, lugares de refazimento. Não. Existem colônias fundadas por espíritos baixíssimos, de intensa crueldade. Mas por que elas existem? Como que Deus, como que Jesus permite isso? É simples. O respeito às leis de Deus. O respeito à individualidade do espírito através do seu livre arbítrio. Se Jesus mandasse invadir e fechar essas colônias habitadas por espíritos maus, estaria claramente deixando de respeitar a lei do amor ao próximo, a lei do livre-arbítrio. Mas essas regiões existem em função do estado de vibração do planeta. E o dia que o nosso planeta evoluir para mundo em regeneração, essas colônias, de alguma forma, não me pergunte como, serão direcionadas para outras esferas de acordo com o seu estado vibratório. Isso é fato. Será dessa maneira. Continuando. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo desenvolvimento de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, paz em Cristo. Meu reino não é deste mundo. Isso significa, quer dizer, que não se restringe ao mundo material. Essas foram as palavras de Jesus. É evidente que foi uma forma de Jesus deixar claro que existe outro mundo imaterial, isso é, espiritual e universal. Olha a resposta de São Luís para a última pergunta, a 1019. Olha bem, olha a elevação desse espírito benfeitor. O resumo do que ele falou é que ele deixa claro que em algum momento, em alguma situação, em breve, ele diz isso, o mal deixará o planeta, que no futuro será habitado por espíritos do bem. Ele disse isso. Deixou claro que aqueles ainda inclinados ao mal serão direcionados para outros mundos, assim, mundos adequados ao seu estado evolutivo. Ele está claramente se referindo à transformação do nosso planeta. A transição de mundo de expiação e provas para mundo em regeneração. Esse tema da transição planetária, ele tem sido amplamente divulgado, debatido e psicografado por vários espíritos benfeitores, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, e que tem, sim, por diversas publicações, psicografias, por médios como Chico Xavier, Divaldo Franco, onde eles asseveram essa afirmativa. Exatamente nesse sentido, foi o que aconteceu no sistema de Capela, quando, num dado momento, passou pela mesma transição planetária e que os habitantes de lá, os espíritos de lá, vieram habitar aqui o nosso planeta, foram deslocados para cá, acolhidos por Jesus. Leia o livro Exilado de Capela, eu já aconselhei isso, aconselho novamente. Leia o livro Exilado de Capela. Aquele foi o paraíso perdido. Esse termo figurativo citado nas Escrituras, espíritos exilados de lá, aportados aqui, era o paraíso perdido. E o mesmo vai acontecer aqui, onde muitos serão exilados para outro mundo, para que continue a sua jornada. Certamente, aqueles que não conseguirem se ajustar às novas vibrações do bem, que serão dominantes aqui na Terra.
Foi exatamente isso, claramente dito por São Luís, na resposta à questão 1019. Nós devemos caminhar no sentido da evolução, se despojando de sentimentos ruins, sabe, de sentimentos pobres, que só atrapalham a nossa progressão espiritual, só atrapalham a nossa vida. Egoísmo, vaidade, essas coisas. Vamos fazer a nossa parte pelo bem. Vamos tentar conquistar essa nova era que virá muito breve na transição planetária. Minha gente, chegamos ao fim do nosso encontro e hoje é assim uma data histórica para mim muito significativa, né? É o fim do nosso estudo do Livro dos Espíritos, aqui no programa Encontro com Kardec. Apenas como esclarecimento, para você entender, porque faltou um pedacinho do livro, eu resolvi não publicar a conclusão ditada pelo Espírito Santo Agostinho, que são as últimas páginas do livro, pelo fato de que toda a temática da conclusão ele aborda principalmente as justificativas da doutrina espírita diante das críticas que recebia na época, e até hoje ainda recebe, né? Críticas sobre incredulidade, coisas desse tipo. A minha sugestão é de que leiam os 9 capítulos da conclusão. São 9 textos que não são tão grandes assim, porque são palavras sábias, e para quem ainda tiver alguma dúvida sobre a credibilidade e a utilidade da doutrina, essa conclusão será bem, mas muito esclarecedora. O link para baixar a conclusão em PDF eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo vocês vão achar ali. Todas as 1019 questões e os respectivos complementos, porque muitas, né, são complementos, porque muitas têm a questão tal com a linha tal, como outra pergunta, tipo 953, 953A, 953B. Então, todas foram publicadas e comentadas aqui desde o dia 23 de fevereiro de 2023, no primeiro encontro com Kardec, publicado ainda no meu outro canal, Sérgio Azevedo pela Vida, quando, em 16 de agosto de 23 também, 2023, eu criei esse canal Espírita Fraterno, passando para esses os vídeos que eu já tinha publicado lá. E dali para frente, venho publicando nesse novo Espírita Fraterno, que eu estou fazendo toda quarta-feira até hoje. Quer dizer, foram 92 semanas sem interrupção de estudo, durante 1 ano e 10 meses. Aliás, os primeiros vídeos foram bem ruizinhos, né? Vocês podem verificar isso. E com o tempo eu fui aprendendo, melhorando um pouquinho e tal. Não que seja uma obra-prima hoje, uma grande coisa, mas certamente de um tempo para cá as edições melhoraram muito, que eu estudei um pouquinho para melhorar. Ora, eu também não posso deixar de mencionar e agradecer profundamente a 4 pessoas que anonimamente colaboraram intensamente para o sucesso desse trabalho de estudo. 2 realmente eu não conheço e, sinceramente, eu não consegui identificar os seus nomes. Esses 2 são um casal em que as vozes se destacam na oratória das notas de Kardec ao longo de todo o programa. Pode ver, as notas de Kardec têm uma voz diferente. Os outros 2 também são um casal, mas é pai e filha, certamente todos conhecem, são o brilhante ator Carlos Vereza e a filha Larissa Vereza, que, assim como os outros, né, emprestaram gratuitamente as suas vozes para interpretações para esses maravilhosos áudios do Livro dos Espíritos que eu aproveitei aqui nesse trabalho. Eu deixo aqui um profundo agradecimento, uma profunda admiração pelo gesto que tiveram. Bem, eu vou continuar a publicar vídeos diversos com conteúdo espírita e eu estou vendo até a possibilidade da continuação de estudos com o programa Encontro com Kardec, abordando outras obras da doutrina espírita. É apenas uma questão de análise e planejamento, né, para que seja feito da melhor forma possível. Isso é evidente.
Eu espero que tenha sido e esteja sendo útil para todos que assistem, né? E que ainda seja útil para outros que venham assistir depois. Mas é muito importante destacar que a doutrina espírita não foi trazida para nós para ser apenas uma coleção de livros. Ela foi transmitida sob o comando de Jesus para a evolução da humanidade, pelos esclarecimentos científicos, pela transformação moral que nos propõe, né? E pela ligação com Deus. Não basta apenas ler, é preciso estudar. Não basta apenas também ler e estudar, é imprescindível que seja praticada na nossa vida diariamente, sempre. Agradeço a todos que participaram de alguma forma deste projeto. Muito grato. Fiquem na paz.